Olá, estamos iniciando o nosso Câmara Talks, mais uma semana de discussões aqui sobre temas jurídicos relevantes, importantes no setor de resolução de disputas, nesse momento de isolamento social que todos nós estamos vivendo. O tema do Câmara Talks dessa semana é super importante, super atual e diz respeito à produção de provas e ambiente virtual na arbitragem, uma realidade que se instaurou e que atinge todos os casos em andamento nesse momento em que os atos presenciais estão suspensos, e no âmbito da Câmara Ciesp-Fiesp, isso foi objeto de duas resoluções da presidência da Câmara, e também estão suspensos as audiências e as comunicações pessoais. Então, é preciso encontrar uma nova maneira de demonstrar os fatos no processo, uma nova dinâmica em relação à produção probatória. Nós temos como convidados nessa semana a Débora Visconti, que é conselheira da Câmara Ciesp-Fiesp, doutora pela Universidade de São Paulo, a doutora Clarice Lara Leite, que é doutora também pela Universidade de São Paulo, advogada, e o doutor Rodrigo Barioni, também advogado e professor da PUC de São Paulo. Então, vamos dar início aos nossos debates. E a primeira questão diz respeito à realização das audiências em ambiente virtual. Clarice, a realização das audiências em ambiente virtual, elas podem ocorrer por determinação dos árbitros? É preciso que as partes concordem? É preciso alguma instrumentalização sobre isso? Como é que você vê o tema? Bom, boa tarde. Boa tarde, João, Débora, Rodrigo. É um prazer participar dessa discussão, super relevante, como você mencionou. E passando direto ao ponto, né? Como tudo em arbitragem, depende, né? E acho que a primeira condição a ser observada é se nós estamos falando de uma arbitragem que já está em curso e, portanto, já tem um termo de arbitragem em que não foi prevista a realização de audiência por videoconferência, dessas formas, ou se a gente está falando de uma arbitragem a ser instaurada, a ser iniciada, e a questão é se isso pode constar no termo e é necessária a concordância das duas partes. Então, pensando primeiro na arbitragem que já está em curso, eu acho que, em princípio, a concordância das partes é necessária, o termo não tendo sido previsto no termo, acredito que a concordância das partes é necessária para que seja realizada a audiência dessa forma. A gente vai ter, é claro, situações em que não vai haver consenso de ambas, uma quer e outra não, né? No meu entendimento, nessas situações, se uma das partes apresentar um motivo para que isso não ocorra, acho que o tribunal deve, né, acatar essa recusa, a não ser que seja realmente necessário, que a gente esteja tratando de alguma questão de urgência, alguma coisa que imponha a realização dessa audiência. Porque a gente tem que sempre lembrar que a arbitragem, as formas na arbitragem, né, são aquilo que vai ser objeto de exame pelo Poder Judiciário. Então, se a gente tem questionamentos formais com relação a como realizar essa audiência, isso pode redundar no questionamento do Poder Judiciário. E há um motivo para isso, né? É determinante. Depende também, né, de o que vai ser, que prova vai ser produzida nessa audiência. Se a gente está falando de uma prova testemunhal, uma prova, fatos a serem reportados nessa audiência, é natural que a presença, o contato físico, seja importante na avaliação, na valoração dessa prova. Então, dependendo nessas circunstâncias, a tendência é que a audiência não se realize sem o consenso de todas as partes envolvidas. É possível, de todo modo, que isso ainda não tenha, que a gente esteja falando de um termo a ser celebrado. E aí, os próprios regulamentos costumam atribuir poder aos árbitros para, diante de dissenso das partes, determinar no termo qual será a forma dos atos processuais. Então, se a gente está falando de um termo a ser ainda celebrado, é possível que, mesmo havendo discordância de uma parte só, o tribunal entenda por bem que a videoconferência é uma forma regular. Então, a gente vai ter uma autorização no termo para que a audiência se realize daquela forma. Acho mais fácil
acontecer nessas situações. Mas queria ouvir a opinião dos meus colegas também, do Rodrigo e da Débora. Larissa, eu concordo 100% com você. Primeiro, antes de eu colocar a minha opinião, agradeço ao João pelo convite. Esse segundo webinar da Câmara, que no fundo é a minha segunda casa. É sempre um prazer participar de qualquer evento promovido pela Câmara. Parabenizo também a Clarice pela primeira resposta, agradeço pela oportunidade de a gente fazer esse seminário juntos. E ao Rodrigo, que eu estou conhecendo agora com vocês online. E também agradeço a presença de todo mundo que está nos assistindo nesse dia que aqui em São Paulo é um dia de realmente ficar em casa e curtir esse frio que se inaugurou hoje. Mas essa questão da concordância das partes, ela já é, no fundo, o requisito para fazer a própria audiência de termo, né, pelo meio virtual. Quando as partes não concordam, num outro momento, né, no momento pré-pandemia, quando as partes não concordavam com a realização da audiência de termo pelo meio virtual, não se realizava, embora a audiência de termo pelo meio... Não existe muito motivo pelo qual não se fazer uma audiência de discussão do termo. Tem casos até que os árbitros têm pedido para as partes tentar acordar no termo antes e chegar nessa conversa virtual sobre o termo só com os pontos que ainda não foram acordados. Então, eu concordo no sentido de que é muito importante que as partes estejam de acordo em realizar essa audiência virtual. É muito importante, eu acho que esse momento vai trazer uma maior atenção de todos para a arbitragem, que todos estejam na arbitragem mais preparados, que os árbitros estejam mais preparados para saber se aquele caso é um caso que exige uma realização da audiência virtual, possivelmente sem a concordância das partes. Se aquele caso, se você pode cindir a prova e ouvir uma parte virtualmente, a outra parte depois, quando a situação for para o novo normal, que ninguém sabe qual é. Você pode também... Eu acho que a gente vai ter que se preparar melhor, né? Eu fiz um jantar uma vez que a gente discutiu muito essa questão da audiência. Por que no Brasil a gente não chegava, não elaborava o termo e no próprio termo já fixava a data da audiência, já fixava todos os pontos, né? Até chegar na data da audiência. Eu até ouvi num webinar hoje de manhã que eles chamam desse termo à brasileira, porque ele para na especificação de provas. E o que eu ouvi dos advogados, assim, numa resposta que me pareceu muito sincera, foi porque a gente não toca 1, 2 casos por vez, que nem a maioria dos estrangeiros, dos escritórios americanos ou europeus. A gente toca 10. Então, a gente muitas vezes entra no caso e não sabe ainda se vai precisar de perícia. A gente recebe o caso às vésperas do cliente. Então, a gente também precisa da fase de alegações para decidir o que vai ser pedido na fase de produção de provas. Então, eu acho que esse momento traz para todo mundo uma revisão do que a gente faz até hoje. Será que, se a gente apresentar, que a gente vai tocar mais para frente, documentos escritos nas primeiras alegações, isso facilita, não facilita? Eu acho que a gente tem muita coisa para pensar, que junto com essa questão da audiência virtual, se ela realmente pode trazer um ganho, ou se, que nem o João falou antes, a gente entrar uma perda para as duas partes, né? Se a gente pode realmente usar a audiência virtual como uma aliada para o procedimento. Rodrigo, se você acha também que a concordância das partes é sempre indispensável, eu digo isso colocando que nós vamos considerar que os árbitros têm algum poder de condução em relação ao procedimento, ou pelo menos um poder de decisão, aquilo que é levado para eles. Como é que você vê esse ponto? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao João. Para mim é uma honra poder participar desse painel junto com a Clarice, com a Débora, poder discutir um pouco esses temas que são muito atuais e muito relevantes para o procedimento arbitral. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, até vou apimentar aqui os debates, mas é um pouco diferente, porque eu penso o seguinte: todo procedimento ele é voltado a obter um resultado justo, né? No fundo é isso, todo procedimento é voltado para isso.
Então, no procedimento arbitral, a gente tem uma certa flexibilidade, claro que muito pela vontade das partes, mas também normalmente pelas disposições dos procedimentos das próprias câmaras, que permitem uma certa flexibilidade para os árbitros para adequar o procedimento para que alcance um resultado mais adequado. E esse momento histórico que a gente está vivendo, momento tecnológico, inclusive, está gerando, ou vai gerar, um novo normal. O normal já não vai ser mais aquele que a gente estava acostumado, que quando fala em audiência todo mundo vai ter que estar presente, etc. Eu acho que a gente está migrando de um momento que era muito pessoal para um momento mais virtual. E desde que não haja prejuízo nessa migração, eu não vejo por que as partes devam concordar de uma maneira expressa. Quer dizer, ter um procedimento no âmbito virtual, desde que ele não traga um prejuízo para a parte, que é uma máxima do processo, né? Não há nulidade sem prejuízo. Então, desde que não haja um prejuízo para a parte, eu não vejo, sinceramente, a necessidade de haver uma expressa concordância delas. Agora, é claro que as partes têm que ser ouvidas. Quer dizer, a proposta de se fazer os atos virtualmente tem que ser levada às partes para que elas apresentem as razões pelas quais elas eventualmente não desejem realizar e possam justificar, olha, não quero realizar esse ato porque eu gostaria de ouvir testemunhas que não têm acesso à internet, estão em um local distante, em local cujo acesso é ruim, e, enfim, qualquer outra razão que, desde que possa justificar um prejuízo pela realização do ato da maneira virtual. Agora, essa formalidade só pelo formal, olha, as partes estão de acordo e, portanto, agora podemos realizar, se elas não estão de acordo, não podemos realizar, eu tenho minhas dúvidas. Se as duas partes não quiserem, quer dizer, os dois lados interessados no litígio não querem, aí realmente é uma situação diferente, porque, né, a vontade das partes deve prevalecer. Agora, se há uma falta de consenso e, ao mesmo tempo, o procedimento aparentemente não vai causar prejuízo nenhum, eu não vejo problema. Agora, se houver prejuízo, a parte vai ter aquele momento para justificar. Olha, o problema é esse ou aquele e tal. E, inclusive, eu não descarto a possibilidade do problema surgir a posteriori. Naquele momento não existia, mas veio a surgir. Tudo bem. Eu acho que o que a gente tem que ver é se há prejuízo ou não na prática do ato virtual. O problema é, eu fico imaginando, né? A parte que se recusar a fazer, o tribunal determinar, e a parte não participa da audiência, fala, ó, não concordo, não participo. Esse procedimento vai seguir adiante, vai ter uma sentença, isso vai ser considerado como não cumprimento de ônus de prova. Clarice, me permita problematizar e dizer, o procedimento arbitral, ele é, aliás, como o judicial também, marcado pelos ônus de interação das partes. As partes elas têm um ônus e podem atender ou desatender determinada indicação. Será que esse não seria um caminho para este tipo de comportamento, considerando a situação de que os atos efetivamente decidiram, estabeleceram, ou não? Seria realmente uma definição puramente negocial? Não entendi, João. Pode repetir, por favor. Considerando o cenário do Rodrigo, de que os árbitros determinaram a realização da audiência com a discordância de uma das partes. Não seria ônus da parte comparecer à audiência, sofrendo as consequências naturais de desatender um ônus no processo? Porque existem outras situações. Aí a questão, acho que continua sendo a questão primeira, né? Essa determinação do tribunal de realização de um ato de uma forma que não era uma forma prevista. Isso é um ato válido ou é um ato nulo? Né? Que é o que vai ser questionado eventualmente no judiciário. A partir do momento que o tribunal determinar e a parte falar não compareço, pronto, isso vai virar uma ação anulatória com certeza.
Acho que é que a gente não precisa trabalhar só com os extremos, né? Mas trabalhando com os extremos diante de uma determinação e de uma recusa da parte, na arbitragem, o tribunal pode trabalhar como um ônus. Olha, ela não provou o que ela tinha que provar, ou, diante das provas que foram produzidas, ele pode até julgar em favor daquela parte, né? Nada, o descumprimento de um ônus ainda, um ônus da prova, não impõe que seja proferida uma sentença contrária. Mas a questão e depois, fora da arbitragem, né? Isso vai ser questionado e vai ser um ato válido ou não? Essa é realmente a minha dúvida. E eu acho que também tem mais um aspecto, que a audiência na arbitragem, ela tem uma importância muito maior do que no judiciário, que ela é quase um momento sagrado da arbitragem, onde muitas questões estavam se encaminhando por um lado, os árbitros mudam completamente de visão sobre o caso na audiência, com as testemunhas, com a forma como as questões são colocadas. Então, eu já ouvi também assim, bom, a gente, como eu acho que isso também que deixa esse sabor negativo, né, da audiência virtual. Aquele momento que eu vou, assim, o meu caso ele é puramente fático, vai ser aquele momento que eu vou conseguir demonstrar para os árbitros, por meio das minhas testemunhas, tudo que eu venho escrevendo até aqui. E aí eu vou fazer uma audiência morta, assim, virtual. E aí, onde eu coloco a questão de que aí vai caber, assim, a gente vai ter que ser muito criativo, e não simplesmente tentar reproduzir a audiência presencial para o mundo virtual. A gente vai ter que ser criativo para tornar a audiência virtual tão interessante, tentar fazê-la tão significativa, né, que nem a presencial. Eu concordo, mas o único ponto só para destacar aqui é que eu acho que o mais importante do que a decisão que a parte tome é o porquê. Então, anular uma decisão arbitral tomada sem que ela justifique por que ela recusou, eu sinceramente acho muito difícil. Agora, a depender do fundamento que ela tenha apresentado para não ter concordado com a realização do ato, aí sim. Se ela apresentar um fundamento e os árbitros estiverem em dúvida, bom, esse fundamento pode ou não ser relevante. Aí eu acho que deve tomar cautela para determinar ou não essa audiência virtual. Agora, a depender do fundamento que não tem nada a ver, não quero porque eu não quero. Não quero porque eu não gosto de audiência pelo vídeo. Aí eu, sinceramente, acho que não é um fundamento. Isso a gente está vivenciando, por exemplo, no Poder Judiciário, onde as sustentações orais hoje são virtuais. Bom, mas e se eu não fizer a sustentação oral, vai anular o meu julgamento? Não, não vai. Você tem a chance de fazer. Agora, eventualmente, talvez o advogado possa dizer, olha, não consigo fazer por A, por B, e isso deve fazer com que postergue a data do meu julgamento. Então, eu vejo muito, assim, pelo menos nesse momento, eu vejo muito a partir da visão do prejuízo. Qual é o fundamento e se há ou não há prejuízo a partir daquele. Agora, claro que há, evidentemente, advogados habilidosos que vão expor alguns fundamentos e o tribunal pode ficar em dúvida. Aí realmente talvez seja o caso de pensar duas vezes, né? Porque corre o risco de eventualmente invalidar a decisão arbitral se aqueles argumentos forem pertinentes. Exatamente. Eu queria colocar para vocês um outro aspecto aqui que diz respeito a esse problema também da produção de provas em ambiente virtual, que diz respeito às medidas de organização, quer dizer, o que precisa ser pensado por partes e árbitros no contexto de organização para a apresentação dessa prova, o que precisa ser antevisto e que tipo de cautela deve ter neste contexto. Estou entendendo que, em relação à designação de audiência especificamente, já há uma cautela aí de, pelo menos, escutar as partes, de entender algum tipo de impossibilidade em torno do tema. Mas, Rodrigo, o que é que você acha das providências de organização que precisa ter em mente? Bom, aqui, uma das coisas que eu acho mais importantes, e isso vale para arbitragem, vale para o processo judicial, que é a questão da fixação dos pontos controvertidos. Porque antes de saber exatamente o que se deve provar,
ou sobre o que deve versar a prova, é preciso saber o que o tribunal espera, o que o tribunal considera que é incontroverso, o que o tribunal considera que ainda não está provado e assim por diante. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, a gente tem que ter uma premissa, como eu coloquei na resposta anterior, que é fundamental, que é o tribunal não pode, ou o procedimento não pode prejudicar o direito da parte de acesso às provas. Então, o acesso à prova tem que ser assegurado de maneira ampla. E, para isso, o tribunal tem que considerar alguns elementos, se ele vai ou não seguir nesse meio virtual. Então, ele tem que considerar, por exemplo, se os documentos que vão ser apresentados, eles são acessíveis. Porque, por mais que a prova seja documental, às vezes o documento está num local que você não tem acesso, você não consegue acessar, está tudo fechado. Mas num período como esse aqui, é muito normal que a parte não tenha acesso regular a determinadas informações. A inviabilidade de diligências a determinados locais. Então, tem um perito, tem um expert que precisa fazer um exame de uma construção, por exemplo, e ele não consegue acessar o local da construção, porque está inviabilizado o acesso, enfim. Embora ele pudesse testemunhar virtualmente, ele não consegue ter acesso à informação em loco. A impossibilidade de realizar reuniões entre as partes, ou entre a parte e os seus peritos, seus assistentes, enfim, às vezes também isso pode ser dificultado. A dificuldade de eventuais testemunhas de comparecer a algum local que tenha conexão, ou porque elas não têm um sistema adequado no próprio computador, ou porque a conexão com a internet é muito ruim. Então, algumas coisas têm que ser consideradas. Quer dizer, o fato de ser possível a realização da prova em ambiente virtual não significa que ela seja o único meio ou que tenha que ser a única solução para todos os casos. É possível, mas em algumas situações, alguns elementos têm que ser considerados. Então, eu acho que, primeiro, o tribunal tem que examinar com cuidado isso, quer dizer, verificar se tem alguma limitação à prova para ela ser produzida nesse ambiente virtual. E, em segundo lugar, ele também, em algumas circunstâncias, como essa daqui que nós vivemos hoje, talvez o tribunal possa verificar até que ponto algumas provas vão ter que ser realizadas posteriormente para ter acesso, para viabilizar a amplitude da defesa, mas alguns fundamentos, alguns pedidos já podem ser apreciados nesse momento, ou após uma prova parcial, uma audiência híbrida. Então, vamos fazer uma audiência para tentar decidir sobre um ponto e os outros pontos a gente deixa para um segundo momento. Então, talvez possa haver essa quebra dessa unidade da audiência para permitir a produção da prova mais rápida, o julgamento mais rápido, e, ao mesmo tempo, não inviabilizar provas que dependam de outros atos. Agora, o único ponto que eu acho que é importante assim, frisar é que a prova em ambiente virtual não pode ser uma prova que inviabilize o acesso a informações. Então, qualquer que seja a limitação que ela produza, a informação tem que ser assegurado daí uma prova que seja física e não simplesmente virtual. Perfeito. Clarice, você tem um comentário nessa linha? Não, estou plenamente de acordo com o que o Rodrigo disse. As limitações que podem ocorrer aí à produção de provas não são só relacionadas à prova oral, e o tribunal, o árbitro, tem que estar atento a isso, né? As limitações para a produção de provas de outra natureza, e lembrando que uma arbitragem, né, um processo, seja judicial, arbitral, serve para aplicar regras jurídicas aos fatos que vierem a ser apurados, né? Então, a descoberta da verdade, a produção de provas é uma das facetas essenciais à solução do litígio. Então, de fato, é preciso atenção a isso. Se houver prejuízo, isso deve ser suspenso para permitir que as partes tenham essa possibilidade de demonstrar a ocorrência dos fatos relevantes. Perfeito.
Débora, se você está na mesma linha, concorda? Tem alguma ponderação? Eu concordo, mas eu volto ao meu ponto anterior, no sentido de que eu acho que o maior envolvimento, a maior criatividade agora vai ajudar na condução dessas questões, no sentido de, por exemplo, o árbitro pedir que as partes façam a cronologia comum, que as partes apresentem uma lista de pontos controvertidos em conjunto. Em relação à perícia, eu tenho um caso que provavelmente a gente não vai conseguir fazer a perícia inteira agora, mas já pedimos para as partes indicarem um perito em comum para providenciar o pagamento. Então, a gente está caminhando a perícia até o máximo que ela pode chegar. Um outro ponto de perícia, que em casos grandes, internacionais, e é óbvio que o árbitro não pode determinar isso em casos pequenos, é que na audiência de apresentação do caso, ou na audiência, no lugar da gente assistir aqueles PowerPoints mágicos com fotos da obra, as apresentações têm sido feitas por drones. Então, isso já acontecia na pré-pandemia. Então, em que medida uma perícia pode ser feita por meio de drone? Não sei se as partes tiverem acesso a essa tecnologia. Então, eu acho que existem várias questões que a gente pode pensar e acoplar à nossa prática que podem não resolver a situação, porque é óbvio que se as partes disserem eu não tenho acesso a esse documento agora, a empresa está fechada, ela não tem como fornecer os documentos, a arbitragem tem que ser suspensa nesse ponto e quem sabe ser resolvida uma outra questão de jurisdição, sei lá, uma outra questão que não dependa daquela prova, mas eu acho que agora é pensar um pouco fora da caixa para ver que medidas que a gente pode tomar para que a arbitragem não fique estagnada, porque, acima de tudo, pelo menos a obrigação dos árbitros, é conduzir o processo de forma célere. Então, eu acho que, por isso que eu digo que os árbitros vão ter que se envolver cada vez mais e cada vez no estágio inicial do processo. Infelizmente, na audiência de termo, a gente sabe muito pouco do caso, porque o requerimento é muito sucinto, né? A resposta também. Então, no termo, a gente não consegue prever todas essas questões. A gente tem importado muito aquela ordem processual número 1, que não sei se é europeia, americana, que traz todas as possíveis questões de exibição de documentos e tudo, mas até essa ordem processual precisa ser adaptada para o mundo virtual, né? Como que a exibição de documentos pode ser feita de uma forma mais efetiva do que o Redfern Schedule? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Armesto Schedule, que outro dia as assistentes dele publicaram no blog da Clur. É super interessante. Eu acho que é uma ferramenta que a gente podia pensar em usar agora. Ela é mais clara do que o Redfern Schedule. Então, assim, a gente começar a adaptar todas essas questões para aproveitar esse momento inesperado aí, e bastante triste, para trazer alguma coisa de positivo para a nossa prática. Temos uma pergunta da nossa audiência, aqui do José Záquia, sobre audiência de instrução, na verdade, oitiva de testemunha. E a pergunta vai na linha de como é que se controla o comportamento da testemunha, particularmente aquelas testemunhas chamadas hostis, não é? Aquelas testemunhas que não querem estar ali ou que, enfim, não colaboram propriamente com o procedimento, para que elas não se aproveitem da distância para causar algum embaraço, e aqui ele exemplifica como ler um script, buscar uma orientação externa para responder perguntas. E como é que fica a condução dos atos nesse contexto? Débora, você quer responder? Eu acho que uma forma de tentar evitar obrigar as testemunhas, os advogados a prestarem um compromisso de confidencialidade, um compromisso de que as testemunhas seguirão as regras previstas na audiência, de não contato com o advogado, não contato com um terceiro. Mas isso, obviamente, uma testemunha hostil, ela, tanto no ambiente virtual como no ambiente presencial, se ela quiser criar embaraços àquele testemunho,
A gente conversou um pouco sobre isso antes de entrar aqui na live, e pensamos na questão da testemunha ser obrigada a fazer um 360 para mostrar o ambiente. A Clarice pensou na possibilidade de mandar um advogado dela dentro da casa da pessoa para mas realmente acho que eu não tenho uma resposta prática e objetiva para como controlar uma testemunha hostil ou pelo menos evitar o problema. Até porque ela também, se ela não quiser fazer essa demonstração 360, ela não vai fazer, né? Então, de repente, valorar aquela testemunha, o árbitro vai ter que valorar o depoimento daquela testemunha de acordo com o comportamento que ela apresenta. Só fazer um esclarecimento, eu não quero que ninguém descumpra a quarentena, tá? O Rodrigo que tinha dado esse exemplo num ambiente fora de quarentena, eu falei que seria ótimo. Mas a gente estava conversando também, talvez a tecnologia nos ajude de alguma forma, né? Eu acho que algumas coisas vão evoluir. As próprias salas de espera que tem nesses aplicativos que a gente usa, talvez a gente consiga colocar a testemunha já desde o momento inicial e tentar monitorar ali, ela já fica sendo gravada, monitorar a atitude dela para evitar que ela consulte. Então, estabelece que ela não pode ter nada ali em volta, que ela deve ficar num ambiente isolado e coloca ela já numa sala de espera. Então, ela não vai estar aparecendo ali enquanto as outras testemunhas estão falando, as partes estão falando, mas ela já está sendo gravada pela câmera. É difícil, né? Porque a pessoa vai precisar ir ao banheiro, eventualmente, e essas coisas são incontroláveis. Mas eu acho que uma questão isso sempre a gente sempre tem essa tendência em tempo de mudança de tecnologia. Essas mudanças normalmente elas potencializam alguma coisa que já existe. Então você já controla totalmente o que a testemunha tem acesso numa audiência? Ninguém controla, né? Você tem a testemunha está lá fora. Você sabe o que ela está recebendo de material, eventualmente ou não, por telefone. Isso já existe hoje, né? É que ela pode estar recebendo áudio, né? ela pode estar vendo lá, gravando, quem pode estar transmitindo para ela. Então, assim, má fé, gente tentando se aproveitar, isso sempre vai existir e já existe num ambiente não virtual. É igual o medo que a gente que é narrado quando se mudou da máquina de escrever para o computador, né? Que acharam que os processos teriam que ser todos anulados, as sentenças dadas por computador, porque não seria possível controlar, que foi o juiz que produziu aquela sentença, né? Então, esses períodos de mudança de tecnologia sempre nos trazem essas questões. Eu acho que eu, como advogada, assim, paranoica, tendo eu quero controlar tudo, quero saber o que essa testemunha tá vendo, tá? Mas a verdade é que a gente hoje já não controla. Então, também a gente precisa reconhecer isso um pouco, que o controle hoje já não existe totalmente. Só concordo plenamente com o que falou a Débora e a Clarice, e eu queria só adicionar o seguinte: a gente tem que pensar em dois momentos. Um momento que é o momento pandemia, que é um momento atípico para tudo, quer dizer, as soluções estão sendo pensadas, a gente está trocando o pneu com o carro andando, e isso não só na nossa profissão, como em várias outras. Então, é um momento atípico e realmente as soluções têm que ser pensadas caso a caso. E outra é a audiência virtual no ambiente normal, condições normais de temperatura e pressão, só que a gente vai fazer os atos virtualmente. Aí sim, a gente pode tomar algumas cautelas que sejam melhores, como essa daí de colocar um representante de cada parte junto com a testemunha, onde ela estiver. Então, se a testemunha está depondo em Buenos Aires, contrata lá um advogado em Buenos Aires, uma pessoa que possa acompanhar e ficar no mesmo ambiente que aquela testemunha. Então, tem algumas providências que podem ser tomadas para minimizar esse problema. 100% é impossível, mas dá para tentar minimizar. Nesse período de pandemia, especificamente, é mais difícil, né? Porque a gente está com ferramentas mais limitadas. Mas daí vale o que a Débora falou, é criatividade. Temos que tentar pensar
formas que possam viabilizar esse momento que é mais complicado. Ou até mandar o drone na casa da testemunha, né? Coisa boa. Mas nessa linha de como é que se pode conduzir, de como é que se produz a prova também nesse contexto, a arbitragem ela é um processo jurisdicional muito internacionalizado, assim, ele bebe de várias fontes, de várias influências, inclusive quanto ao modo de produção de provas. E aí, eu queria perguntar a vocês se nesse contexto de distanciamento virtual, de isolamento, com essas questões em relação à audiência, não se teria mais espaço para os testemunhos escritos, que é algo que se faz em determinado momento nos Estados Unidos, por exemplo, durante o discovery, né, antes do hearing. Essa troca de informações, né, de depoimento por escrito entre as partes. Há espaço para isso na arbitragem, principalmente aquela brasileira, doméstica, enfim, está de acordo com o nosso modo de conduzir? Clarice, você... Eu acho que há dúvida, espaço. Acho que há espaço para qualquer meio de prova, né? Então, e as provas são isso, né? Ou alguém contando sobre algo que sabe ou que viu, ou um registro feito diretamente, o que é mais raro, né? E eu acho que o testemunho escrito, primeiro, ele tem o seu valor, né? Não acho que ele é uma prova, mesmo no processo civil, né? Não acho que ele é uma prova inadmissível. O fato dele é um documento, é um testemunho, é um informe relevante, né, para o processo. E é isso que é prova. Provas são informes relevantes para solução de questões de fatos. Então, ele tem o seu valor e nesse momento ele facilita essa dinâmica, né? Porque faz com que a testemunha já narre ali os fatos que são do seu conhecimento e faz com que esse contraditório possa ser exercido já antes da audiência, né? Isso já pode ser trocado, o contraditório já pode ser exercido e realizando a audiência, isso vai ser filtrado, vai ser facilitado também. Eu acho que potencializa a, 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 a extração de informes das pessoas, das testemunhas, especialmente nesse momento de pandemia. Acho que é uma ótima ideia. Você tem algum comentário aí sobre tanto a utilização dos testemunhos escritos quanto estas outras possibilidades aí sobre a produção de prova à distância, não é com menos contato? Eu queria acrescentar um ponto, eu acho que é importante isso que a Clarice falou, da apresentação desses testemunhos transcritos, no momento em que ainda possa haver depois a confirmação na audiência. Quer dizer, o depoimento ali escrito, etc., que vai ser utilizado como meio de prova, ele não é submetido ao contraditório, né? A menos que as partes voluntariamente digam, não, tudo bem, você colhe os depoimentos, eu colho os meus e ok. Mas, caso contrário, é importante esse contraditório porque pode haver a necessidade de ou mostrar contradições do depoimento ou impugnar os fatos. E aí, se a gente não permite esse debate com a própria pessoa que está dizendo que viu, ou que ouviu, ou que estava num determinado local, a gente prejudica demais a possibilidade de defesa daquele que está tendo que impugnar aquela prova. Então, ao meu ver, o contraditório ele exige que isso, em algum momento, a parte tenha a possibilidade de questionar a outra sobre aquilo que foi dito, para tentar pegar incongruências, incoerências, etc. E ainda mais que a gente sabe, né, que em muitos casos, isso daí é pré-fabricado, né? O depoimento não foi nem a pessoa que falou. Quem mandou foi o advogado, mandou por e-mail e a pessoa assinou. Então, a gente precisa tomar um pouco de cautela para não, digamos assim,
desvirtuar esse meio de prova. Eu acho que pode ser importante, em algumas situações é relevante, porque não tem tempo hábil de colher a prova adequadamente ou por qualquer outra razão de urgência, mas sempre que possível, essa prova deve ser depois repetida oralmente sob o contraditório, para que realmente haja uma credibilidade maior, uma força maior e que isso viabilize o convencimento adequado dos árbitros ou do Poder Judiciário, no caso dos magistrados. Exato, acho que a questão é de valoração, né, Rodrigo? Não de admissibilidade. Então, a prova é, sem dúvida, admissível e dependendo do contraditório que vier a ser exercido, o valor que ela vai adquirir para o árbitro é maior ou menor, sem dúvida, tem toda razão. Eu concordo também com a Clarice e com o Rodrigo, mas eu só queria acrescentar um ponto que é o que eu já vi, que eu acho que as partes e os árbitros têm que combinar bem como vai ser a produção dessa prova, especialmente como vai ser a inquirição da testemunha que apresentou um depoimento escrito, se realmente, se só o que vai poder ser inquirido é o que está no depoimento escrito. E aí ficar bem claro que não só as partes, como os árbitros têm que seguir essa orientação, porque eu já vi acontecer muitas vezes na audiência de as partes se restringirem ao conteúdo do depoimento escrito e os árbitros fugirem do conteúdo do depoimento escrito, aproveitar aquela testemunha para perguntar outras coisas. De repente, isso até é um aspecto positivo. Eu só acho que tem que ficar combinado previamente, assim, eu acho muito importante o depoimento escrito, é que a gente não importe o depoimento escrito e não pense nas quais as consequências práticas de tê-lo no processo. Outra questão que no ambiente internacional é muito clara e que a gente também teria que esclarecer por meio de uma ordem processual, de uma conferência para tratar desse ponto, se aquela testemunha não comparece na audiência virtual, o que acontece com o depoimento escrito dela? É retirado do processo? Ele é valorado de outra forma? Então, eu acho que todas essas questões, ele pode ser muito útil, mas tudo tem que ser pré-combinado para que ele funcione de uma forma eficiente. Clarice, você ia comentar? Não, eu achei super importante essa questão de definir o que fazer com o depoimento escrito na falta de confirmação, na possibilidade de oitiva da testemunha, né? Que a gente tem uma ideia de persuasão racional, né, de livre convencimento motivado, que faz com que, em princípio, todos os elementos de prova sejam aptos a auxiliar, interferir na formação do convencimento, né, sem tarifação, mas tem alguns pontos que todos os ordenamentos eles elegem como normas que são fixas, né, limites, seja por desconfiar do juiz, especialmente quando o juiz é um jurado, né, o João escreveu sobre isso, não tem um juiz de fato, um juiz do fato, que é diferente do juiz togado, e essa questão de as partes definirem conjuntamente se apenas um testemunho escrito, encomendado por um advogado, como o Rodrigo falou, né, se isso pode ter algum valor com base em persuasão racional, ou se isso não pode ter valor algum, é muito importante na arbitragem, especialmente em que isso não é passível de impugnação, né? Depois que aquela prova for valorada com base na persuasão racional, acabou. Você não tem mais como discutir critérios para a formação de convencimento, né? Então, acho que essa questão que a Débora levantou sobre pré-definição do valor que pode ser atribuído a isso em caso de não ser possível a confirmação é muito importante. Tem um outro aspecto aqui, ainda nessa discussão em relação à prova oral por escrito, não é? Vertida a escrito, a prova testemunhal vertida a escrito, que diz respeito ao próprio processo de elaboração dessa prova, quer dizer, o conteúdo que vai ser feito. Porque a participação da testemunha no processo, ela é uma prova constituenda no sentido próprio de que no ato que ela está fazendo também se está elaborando o conteúdo. E aqui isso se dá de maneira diferente. Ainda que seja um cenário em que as partes enviem as questões, não um questionário,
Não há a presença do árbitro ali fazendo as perguntas de complementação, direcionando, indeferindo ou pedindo mais esclarecimentos a partir de uma certa resposta. Eu queria, Clarice, perguntar sobre como fica essa dinâmica, inclusive considerando aqui um comentário da doutora Adriana Pucci, nossa conselheira, ela está nos assistindo, de que o testemunho passado por escrito, normalmente ele se submete à confirmação da examinação cruzada, né, da arguição em audiência. Como é que isso fica considerando os percalços do ambiente virtual, considerando o próprio momento em que vivemos? Não entendi qual que é a pergunta exatamente, João. Seguinte, considerando que aqui a gente chegou à conclusão que pelo menos eu assim entendi do que a gente conversou, de que há algumas limitações em ouvir a testemunha no ambiente virtual, né? Ou é diferente, pelo menos, de como se faz no ambiente físico. E também que essa prova escrita, né, esse depoimento escrito, que seria uma possível alternativa, normalmente ele se submete à confirmação do ato presencial. Como ficaria o diálogo entre essas duas pontas, entre ter a examinação cruzada, naquele momento justamente de, inclusive, questionar sobre o que foi escrito e ter um ambiente diferente. Bom, eu acho que a gente vai juntar essas coisas se valendo aí da audiência por videoconferência, né? Então, a gente vai antecipar esse testemunho na linha do que a Débora vem falando, né? Vamos tentar avançar mais no que for possível avançar. Então, a gente adianta provas, fixa pontos controvertidos, e a gente já começa a trabalhar com testemunhos escritos, se for possível, e a confirmação é feita numa audiência em que a gente vai ter todas essas questões, essas nossas inseguranças sobre o quão fidedigna vai ser aquela confirmação, porque a gente não está vendo 360 graus a testemunha, a gente vai colocar a testemunha numa sala de espera, mas a gente não tem controle absoluto sobre aquilo que ela está vendo, e que a gente concluiu que a gente também já não tinha controle absoluto, né? Então, acho que a gente tem que. Acho que é possível fazer, a partir da sensibilidade do árbitro, daquilo que a testemunha for falar, da habilidade do advogado de também provocar para pegar a contradição, isso vai ser tudo valorado pelo árbitro ao final, pelos árbitros, né? Uma das críticas que se faz ao depoimento escrito é que a gente, aqui da tradição civilista, não é versado na examinação cruzada, no cross-examination. E, em função disso, a gente não consegue extrair do depoimento escrito as mesmas informações que um advogado versado nessa forma de interrogação consegue. Eu, sinceramente, não sei avaliar se isso é uma verdade absoluta, mas eu acho que eu já vi advogados brasileiros quebrarem, vamos dizer assim, um depoimento escrito, conseguirem extrair daquelas informações a verdade. Então, eu acho que é só uma questão, assim, o que eu me preocupa realmente são aqueles depoimentos escritos que vem um parágrafo, né? Que aí você vê que a parte se limita ao mínimo possível, extrair uma informação, só aquela informação que ela quer que o advogado, que a testemunha entregue, e o resto ela deixou propositalmente de fora daquele depoimento escrito, mas isso e que acontece com menos frequência quando você está interrogando a pessoa livremente. Mas essa também era um desafio antes, né, nas audiências presenciais, quando se usava o depoimento escrito. Rodrigo, você tem algum comentário aí sobre esse ponto? Eu concordo com o que a Clarice colocou, a Débora também. A ideia é que isso pode ser algo útil para o procedimento, desde que depois você possa fazer o ato convocando essa pessoa para esclarecer o que ela testemunhou, né? O que ela escreveu. Então,
O que importa aí é permitir o contraditório de uma maneira adequada, seja por meio virtual, seja presencial, mas o fato de usar esses depoimentos escritos não pode também ser um limitador da impugnação àquela testemunha, né? Impugnação aos fatos que ela está descrevendo, que ela está dizendo que presenciou, que ouviu, enfim. Perfeito. Nós comentamos até agora bastantes aspectos relativos a como os árbitros devem se portar nesse ambiente, de possíveis dificuldades aí ou questões que surgem em relação à prova testemunhal. Eu queria agora ouvir vocês sobre e as partes. Como é que a parte, não é o advogado da parte que tem ali que convencer, tem que exercer influência, tem que, enfim, participar para chegar ao objetivo que seu cliente almeja, como é que ele deve se preparar e deve atuar nisso? Débora, você poderia comentar um pouco o tema? Como eles devem... Bom, eu acho que a preparação, ela é mais ou menos parecida. Eu até discuti um pouquinho com a Clarice antes, a opinião dela, né? Se ela achava que para os advogados era melhor fazer uma audiência híbrida, no sentido de que os advogados ficariam juntos numa mesma sala, tomando todas as precauções, né, de higiene, de segurança, ou se funcionaria cada advogado ficar num ambiente virtual diferente. E ela até me falou que realmente ela acha que até facilita você estar em ambiente diferente, que a comunicação pode ser tão simples quanto. Então, eu acho que já a preparação do advogado para uma audiência de arbitragem, ela é extremamente cuidadosa. Os advogados dividem os temas e conhecem profundamente todos os documentos, todas as questões envolvidas. Então, nesse ponto, eu acho que não muda. Eu acho que o que muda vamos preparar, então você vai ter uma apresentação do caso no começo da audiência, preparar um PowerPoint que seja mais interativo no começo, está preparado para colocar os documentos na tela, né, como a gente faz, mas está preparado para que ele vai ter que, normalmente, numa audiência virtual, ele que vai ter que fazer, fornecer essa ferramenta, né? Tem o aplicativo, tem a ferramenta de compartilhar a tela, mas ele está preparado, ou um dos seus advogados está preparado para fazer isso e conseguir e treinar antes para poder interagir, né, nesse ambiente virtual, mostrando documentos, os bundles virtuais, se o bundle virtual vai ser entregue antes para os coags, se ele vai estar num Dropbox ou no outro método, né, de compartilhamento de documentos, numa outra ferramenta. Eu acho que também tem toda se vai ter uso de intérprete, se eles vão estar na mesma sala. E aí, essa questão da confidencialidade, os advogados se prepararem para que manter a audiência confidencial, que é muito importante. Então, eu acho que as questões de logísticas, a gente tem várias guias, né, que nos orientam, mas eu acho que é mais o advogado preparar para reproduzir de uma forma viva, né, a audiência na forma virtual. Sim, a mesma em audiência de termos, às vezes você sai da audiência de termos esgotado, porque aquilo foi tão monótono, né, que não passa o tempo. Então, eu acho que tentar evitar isso, né, fazer a coisa de uma forma mais interessante para os árbitros possíveis, até porque, da mesma forma que você não sabe o que a testemunha está fazendo, você não sabe o que o árbitro está fazendo, né, numa audiência virtual. Clarice, é isso mesmo? Não se sabe o que o árbitro está fazendo e tem que conquistar a atenção? Na verdade, a gente nunca sabe o que ninguém faz, né? Acho que a gente pode cuidar controlar aquilo que está sob nosso controle, né? Que é a nossa apresentação, nossa preparação e a nossa apresentação. E acho que tem todos esses desafios, né? Dessa comunicação mesmo dentro de cada escritório, representante. A audiência é muito dinâmica, né? A audiência de arbitragem, muita coisa acontece na hora.
mas, ao mesmo tempo, ela requer muita preparação para que as respostas possam ser dadas imediatamente, decisões tomadas imediatamente. Então, eu acho que essa preparação nossa, ela continua, né? Já é uma preparação prévia muito grande, que continua sendo necessária, talvez um pouco mais, ainda mais que cada um tiver no seu ambiente, né? Algumas decisões têm que ser tomadas sozinhas. E eu acho que todos aí precisam ter, né? Pensando que estamos num cenário de dificuldade. Então, é possível que a gente tenha problema de conexão, né? É possível que, de repente, a minha voz não pare de sair no sistema, por mais que tenham sido feitos testes. Então, eu acho que também é preciso de uma boa vontade, né, dessa empatia geral de todos, partes e advogados, um advogado com o outro, para a gente poder chegar numa prova que seja produtiva, num ato processual que possa ser aproveitado. Então, havendo problemas, a gente dá uma pausa e resolve esse problema, né, sem que aquilo importe uma perda de uma oportunidade, uma preclusão, uma perda de direito. Esse aspecto técnico é realmente, acho que um dos pontos mais sensíveis aí nessa audiência, porque às vezes o problema pode estar em quem fala, quer dizer, o áudio não chega adequadamente e a pessoa que está falando não percebe, porque ela continua a falar e depois de, sei lá, 15 segundos é que vai saber que o áudio deu problema, ela tem que voltar o discurso. E também porque, às vezes, alguém que está ouvindo não consegue receber a informação. Então, está no meio da audiência, mas para só para aquela pessoa, por conta, às vezes, da máquina dela, por conta da conexão, por qualquer outra razão. Então, realmente, é algo que eu acredito que no começo da audiência já deva ser um pouco esclarecido. Olha, se tiver problema, vamos fazer isso, se acontecer tal situação, já alerta de tal forma, porque para que a gente possa ter uma audiência, como disse a Clarice, que seja útil, que seja eficiente, etc. Porque senão se perde toda a intenção de facilitar o procedimento, de fazer um procedimento mais ágil, não perder tempo, etc., é perdido por conta da incapacidade de lidar com situações que possam acontecer. Alguém cair no meio da audiência, né? Cai o sinal, enfim, vários problemas podem acontecer. Então, eu acho que, além da preparação técnica que já é necessária para a audiência presencial, a gente vai ter que ter uma preparação técnica do ponto de vista dos equipamentos, né? Até alguns locais sugerem que haja uma pessoa de TI a postos para qualquer eventualidade, quer dizer, o sujeito já pode resolver o problema. Então, algumas providências desse ambiente virtual e relacionadas ao TI, principalmente, talvez tenham que ser tomadas para que a audiência possa fluir de uma maneira adequada. Perfeito. Talvez eu seja entusiasta em relação a alguns ganhos que tem no ambiente virtual. Eu queria ouvi-los sobre isso. Por exemplo, falando aqui na experiência da Câmara Ciesp e Fiesp, esta ferramenta que estamos usando para fazer o nosso Câmara Talks é o que é utilizado para fazer a audiência. Então, a modalidade de comunicação em tempo real, aqui como nós estamos vendo, ao vivo, a troca de informação, e mais, tudo que nós estamos falando aqui, e também que é falado na audiência nesse espaço, fica gravado e registrado, talvez até mais do que o que fica numa audiência de modelo tradicional, em que você tem, na Câmara CFF, nós temos gravação de áudio, não é, de todo o Hearing Center, e a transcrição por degravação. Então, a gente tem isso também aqui e tem algo a mais. Eu fico pensando se não há, e gostaria de ouvir sobre isso, um ganho, não é? Se não há coisas positivas nessa mudança forçada de ambiente, não é inesperado. Um pouco na linha de se deixe limão, não vem uma limonada, coisas também que a gente aprende e ficam, sabe? João, posso colocar 2 pontos em relação a essa sua questão? Primeiro, o ponto da questão dos custos, né? Que certamente, em termos de custos, a audiência virtual ela tem um custo muito mais baixo, especialmente se um dos árbitros está fora, né? Se os advogados têm que se locomover
ainda que seja do Rio de Janeiro para São Paulo, você tem um ganho de custo e de agenda, muitas vezes, para realizar uma audiência quando você tem pessoas fora de São Paulo. E uma outra questão que eu fiquei bastante tempo estudando e agora recordei quando eu estava me preparando aqui para o nosso Talks, é que a gente poderia, junto nesse ambiente virtual, desenvolver uma ferramenta que eliminasse a cenotipia, a degravação, uma ferramenta eletrônica, que fosse uma Siri, alguma coisa, que simplesmente transcrevesse o que está sendo dito para a gente começar a ter aqui no Brasil aquela transcrição online, que a gente acaba não tendo, porque as estenotipistas das principais empresas que oferecem esse serviço, elas treinam na arbitragem, aprendem a estenotipia na arbitragem, vão fazer a estenotipia na TV, no live, depois que elas estão bem treinadas. Então, eu fico me perguntando, foi até uma questão que eu acabei desenvolvendo bastante numa audiência que eu fiz com a Clarice, e que a outra parte tinha uma questão de tecnologia, eles me falaram que era plenamente possível. A única diferença é que hoje a pessoa teria que usar uma máscara e falar, mas no ambiente totalmente digital, se você tiver um Siri que fale português ou uma ferramenta que fale português, você vai ter a transcrição em tempo real, passando para todo mundo, para que as pessoas possam se preparar para os próximos depoimentos. Vai ser um avanço, eu acho, gigante para a arbitragem no Brasil. Se alguém quiser desenvolver essa tecnologia, sem contar que facilita a conferência, né? Porque você já vai conferindo na hora ali, né? O que está sendo dito. Só dizer a vocês que nossa transmissão aqui no Facebook, ela tem closed caption, ela tem a tecla SAP em tempo real. A gente não tem isso nas audiências porque é uma ferramenta do Facebook. Então, o que é possível é porque eu estou vendo e ele aparece aqui o que falamos com a margem de acerto boa. Às vezes eu mudo uma palavrinha ou outra, mas mesmo boa. Então, mas a estenotipia, você acha que não erra uma palavrinha ou outra? Eles conferem com o áudio porque às vezes eles pegam 3 palavras de uma frase. E uma das coisas mais chatas da arbitragem, eu vou dizer que é essa conferência da estenotipia, que passa lá na mão de 2, 3, e é cruel. Não, seria ótimo isso. E eu acho que é um momento em que as ferramentas vão ser desenvolvidas, né? Um momento de oportunidade para não só desenvolvidas, como ferramentas que já existem vão ganhar mercado, porque certamente, como o João falou, já tem, né? É igual, né? A gente não usava videoconferência. Hoje em dia, Zoom, Webex, tudo isso virou dia a dia de todo mundo. Então, com base nisso, as coisas vão sendo aperfeiçoadas. Não sei também se daqui a pouco não tem um programa, a testemunha vai ser ouvida, manda escanear a tela dela, um programa que fecha tudo forçadamente e ela fica só com o sistema de conferência. A advogada paranoica ia adorar. Mas eu acho que eu também sou entusiasta sempre, João, da tecnologia, e eu acho que é um caminho inevitável, porque isso já vinha sendo discutido há alguns anos em câmaras arbitrais, já vinha sendo discutido no âmbito do Poder Judiciário. Então, é uma tendência que talvez seja acelerada por esse processo todo que a gente está vivendo hoje, mas é um caminho que realmente vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso e cada vez mais habituado, né? Logo que chegou o e-mail, a gente tinha dificuldade, aquelas coisas todas, tal. A gente vai se adaptando. Então, hoje, mexer com uma ferramenta como o Zoom, como o Teams ou outra qualquer, a gente já tem um certo conhecimento, já, né? Depois de 40 dias em casa mexendo com isso, a gente já começa a adquirir uma certa familiaridade. E vai ser assim também com audiências virtuais, provas em ambiente virtual. Eu acho que é inevitável que isso aconteça. A questão é saber, né, como colocou a Clarice, a Débora também bem colocou, é saber como que a gente pode lidar de uma maneira adequada com isso daí, né? Fazer com que o resultado desse procedimento seja um resultado positivo, tal qual aquele que a gente teria no ambiente físico, ou até melhor, né? A depender da circunstância, até melhor.
nós estamos chegando aqui, nos encaminhando para o final do nosso webinar, mas eu queria fazer uma última pergunta sobre vocês nessa linha também de tecnologia e provas, porque isso não diz apenas respeito ao impacto, não é, da tecnologia, da virtualização em relação aos atos do processo, em si, as audiências, a prova oral, tudo isso que a gente discutiu. Mas há um outro aspecto nessa relação com tecnologia que é importante, que diz respeito à segurança e certificação de dados e informação. Por exemplo, hoje, blockchain é uma realidade, não é, para arquivamento de dados de muitas formas. A pergunta que eu queria colocar para vocês e ouvi-los é se, na verdade, hoje nós não temos uma documentação de fatos melhor do que tivemos em qualquer outro momento, né? Tanto pela disponibilidade das ferramentas quanto pela sofisticação. Será que não há um ganho? Quer dizer, não é muito melhor a gente ter a possibilidade de ter mais fotos, mais vídeos do que antes ter só a testemunha? Hoje é uma realidade, não é? Hoje qualquer pessoa saca literalmente um celular do bolso e grava um determinado acontecimento e isso vira no meio de prova num processo. Como é que fica também a interação entre humano, análise de tudo isso? Eu queria ouvir vocês uma pergunta um pouquinho mais aberta. Eu penso bastante sobre esse tema de prova e tecnologia, João, e assim, às vezes eu acho que, bom, né, já li autores falando, bom, num sistema em que hoje a gente tem meios tão fidedignos, filmagem, gravação, que reproduzem a realidade de forma mais fidedigna, qual o sentido de a gente continuar atribuindo fé pública ao que diz um funcionário público, né? Esse questionamento. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia evolui para o bem e para o mal, né? Você tem também vídeos que são falsificados de uma forma tão fidedigna que você também não pode confiar apenas naquilo que está reproduzido num vídeo e num áudio, porque aquilo também pode ser falso. E eu chego à conclusão que a gente não consegue sair no fim da cadeia, se houver dúvida, a gente precisa de um ser humano que vai dizer, né, pode confiar. Seja alguém que vai dizer, eu estava lá quando aconteceu, seja alguém que vai dizer para o juiz, juiz, eu sou perito, especialista em blockchain, então pode confiar que isso que está aparecendo aqui foi incluído no blockchain nessa data, não foi alterado, porque o juiz também não vai ter condições de fazer isso diretamente. Então, acho que é difícil tirar o ser humano dessa cadeia de confiabilidade. Em algum momento ele volta. E a outra coisa sobre a quantidade de informação, tem um livro recente do Paulo Comolho, que é filho do Luigi Paulo Comolho, um processualista italiano, né? Que tem estudado sobre prova e tecnologia. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma mudança de paradigma quanto aos filtros. Antigamente, o filtro era na entrada, só era registrado, só virava a informação registrada aquilo que era interessante, que era relevante. Então, você tinha editoras selecionando o que deveria ser publicado, enciclopédias, e só aquilo que era relevante virava registro. Hoje em dia, tudo é registrado. E aí você precisa de um filtro que não é um filtro na entrada, você precisa de um filtro na saída, para saber dentro daquele mar de informação o que é, aquele mar de dados, o que é informação relevante. Então, a tecnologia também nos coloca esse desafio, né? De filtrar para a gente extrair informação relevante daquele mar de dados que está registrado. Perfeito. Rodrigo, você tem um comentário aí sobre esse novo mundo tecnológico para o direito probatório, para a arbitragem? Então, eu tenho a mesma percepção que a Clarice. Eu acho que os novos meios virão outras formas de registro, outras formas de tentar documentar fatos, mas o problema daqui a um tempo, né, se é que já não acontece hoje, mas acho que daqui a algum tempo vai ser com maior intensidade, é a confiabilidade, né? Você tem um vídeo mostrando determinado acontecimento, na verdade, mas é um vídeo falso. Ou a pessoa falando determinada coisa que, na verdade, ela não falou. Então,
E o que me preocupa é que a evolução desses meios tecnológicos vão também dificultar a percepção de que aquilo é falso. Eles podem dificultar a percepção, inclusive para uma pessoa treinada, uma pessoa que conheça, isso pode se tornar difícil de ter uma conclusão sobre a falsidade ou não daquela gravação, daquele vídeo, enfim. Isso me preocupa muito, né? Porque o avanço tecnológico é avassalador, avassalador. E aí a gente tem que conseguir, de certa forma, conter, né, essas deformidades que acontecem em relação ao uso desses mecanismos. Mas, sem dúvida alguma, sempre vai ter que ter uma forma de controle em algum momento. Alguém vai ter que dizer, olha, isso é verdadeiro ou não é, isso é real ou não é, porque e talvez utilizando outros meios tecnológicos para demonstrar esse fato, né? Mas essa é uma preocupação que eu tenho grande, assim, grande, porque o que a gente tem recebido de informações e o que a gente tem visto aí dos acontecimentos é preocupante como que as coisas vão se dar no futuro. Débora, você também é entusiasta ou é mais cautelosa em relação ao impacto disto tudo? Bom, eu ainda não tive apresentação de nenhum áudio ou nenhum vídeo como prova em nenhum caso, e eu acho que, como a Clarice e o Rodrigo disseram, a confiabilidade desses dados, no primeiro momento, eu acho que não vai ser alta, a menos que a parte consiga provar por outros meios, né, que aquela gravação é verdadeira e tudo mais. E eu acho que tem um outro aspecto relativo a essa questão da evolução da tecnologia na arbitragem, não necessariamente só sobre a prova, que é o arquivo, é a segurança cibernética dos dados, né? Eu acho que a gente tem que tem vários protocolos nesse sentido, que se entrelaçam, inclusive, com a questão de proteção de dados, que agora aparentemente vai começar a vigorar só em janeiro do ano que vem, mas são aspectos muito relevantes, são difíceis de você atender todas as regras das normas, e desde acessar o celular com dados, com Dropbox de uma arbitragem no aeroporto, numa rede aberta, assim, você pode expor os seus dados em várias situações. Esse é um tema que eu tenho estudado bastante, porque ele é enervante e é curioso ao mesmo tempo, porque você percebe o quanto você está exposto, né? E ao mesmo tempo eu baixei 5 aplicativos do Avast no meu computador, sem fazer qualquer propaganda, e ele parou de funcionar de tanto aplicativo que tinha assim, de proteção, mas é uma questão que a gente tem que estar atento também. Eu sei que é uma preocupação que a Câmara tem muito, especialmente se for criar um ambiente 100% virtual para os processos, porque da mesma forma como o Rodrigo disse, a tecnologia evolui para o bem, ela evolui para o mal. Tem um caso na PCA de vazamento de dados de um hacker entrando no sistema e roubando dados de uma arbitragem. Então, agora, mais do que nunca, inclusive os meios de comunicação estão alardeando nisso, a gente tem que estar atento à proteção dos nossos dados, verificar o uso de Dropbox, é seguro, se não verificar meios, ver se a parte alterou documentos, como eu já tive um caso aí na Câmara, na época que eu estava na secretaria, que a parte colocou um documento e no dia seguinte alterou. Então, são várias variáveis que a tecnologia nos traz em relação ao processo como um todo, que a gente tem que estar atento e preparado para lidar, ainda que a gente não vai estar 100% informado de todas as tecnologias, todos os protocolos cibernéticos, mas cientes que esse problema existe e que a gente provavelmente vai ter que lidar com ele em algum momento. Verdade, são novas possibilidades e por isso também novos desafios, né, que impactam a dinâmica, a análise, a, a verificação. É aquela coisa de que se está escrevendo e descobrindo essa nova interação conforme as coisas estão acontecendo, que eu acho que esse momento de isolamento social acentuou, né, esse problema de comunicação, de provas, porque colocou todo mundo distante, né? Não nos deixa fazer a coisa da maneira como tradicionalmente seria feita. Então, ele acaba rompendo um pouco
a inércia. Eu queria saber se vocês têm mais algum comentário adicional, alguma coisa que vocês queriam complementar, algum ponto. A Clarice, você tinha colocado uma questão de bom senso na nossa primeira conversa que eu achei excelente. Não sei se você não quer compartilhar. Não, a ideia, acho que eu falei um pouquinho antes, é bom senso de todos, né? Que pensando que a arbitragem como método de solução de disputas, ela não deve criar direitos. Então, a gente pensar que por conta de uma restrição tecnológica, de uma restrição de circulação, alguém que não tem um direito vai passar a ter, é algo muito injusto, né? Então, acho que todos têm que estar os árbitros mais sensíveis, né, a eventuais impossibilidades das partes, para ter esse bom senso e contornar situações, para que a arbitragem não seja a fonte do direito, né? O direito existe ou não. E a ideia é que o procedimento consiga, de forma democrática, em contraditório, fazer com que isso venha à tona. Então, acho que é isso que deve guiar, não deve ser fonte de armadilha para ninguém. Concordo totalmente. Acho que o importante é, se a gente pensar na arbitragem como meio de solução de conflitos, para aqueles conflitos que são mais complexos, que são mais difíceis e que vão ser melhor julgados, né, pelos árbitros, então a gente tem que levar isso em consideração, por que as partes submeteram aquele caso à arbitragem, por que eles estão ali, o que eles esperam da arbitragem, e, sem dúvida alguma, ter muita sensibilidade para saber se adotar um procedimento virtual prejudica ou não, de alguma forma, o direito da parte. Por mais que possa haver um entendimento, mas o prejuízo, nesse caso, é pequeno, porque é só uma testemunha que não vai conseguir depor, ou coisa do gênero, eu acho que isso tem que ser considerado, porque a escolha da arbitragem foi a escolha a partir de uma premissa de que ali haveria um ambiente mais propício para o debate, mais propício para a solução do conflito. E tornar a arbitragem um ambiente pior para a solução do conflito, eu acho que só vai trazer prejuízo para a própria credibilidade da arbitragem. Então, é importante estar sensível a isso para que os meios tecnológicos sejam meios de facilitação e não meios que dificultem o acesso ao resultado adequado do processo. Perfeito. Débora, você tem algum comentário final? Não, acho que eu queria só agradecer e parabenizar meus colegas pela participação. Foi muito proveitoso e até gostoso participar dessa webinar com vocês. Coisa boa. Então, eu queria agradecer também a cada um de vocês, Débora, Clarice, Rodrigo. É realmente uma satisfação recebê-los aqui no Câmara Talks, né? Conversar, ainda que virtualmente, estar próximos, né? Embora estejamos separados aí fisicamente, de alguma maneira, trocando ideias, aprendendo com vocês, foi muito, muito proveitoso. Queria agradecer em nome da Câmara. Queria agradecer a vocês todos que estão nos assistindo. Convidá-los, se ainda não curtiram a página da Câmara, curtam. Nós teremos outros Câmaras Talks. É um programa semanal, sempre às quintas-feiras, 2 horas. Aí, as próximas semanas já estão definidas. Semana que vem o tema é mediação e relações continuativas, preservação de relacionamentos em tempos de crise. Também super importante, super atual. Vamos ter a Fernanda Levi, que é nossa conselheira, presidente do CONIMA, o Carlos Eduardo Vasconcelos e a Fernanda Tartussa. Então, também vai ser um tema super oportuno, super atual e o formato sempre esse, descontraído, debates abertos. E é uma satisfação poder participar com todos vocês. Muito, muito obrigado a todos. Obrigado, Débora, Clarice, Rodrigo. Um forte abraço. Obrigada. Abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.